Eu posso ajudar você. Quem é você? Por que você não vem com a gente? A gente tenta descobrir isso juntos. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. A primeira pergunta é a seguinte. Foi complicado fazer aquelas cenas ou as cenas foram feitas em computação do prédio? As duas coisas. As duas? Foram feitas em computação e foram complicadas. A gente... Porque quem tem medo de altura, né? No nosso caso. Então, a gente filmou algumas numa altura de 2, 3 metros, que depois a computação fez o resto, completou, mas elas eram difíceis emocionalmente, etc. E uma outra que a gente subiu no andaime, e aí ficou a 6, 7 metros de altura, para fazer a história, coisa do sapato, a câmera de cima, que pegasse a rua ou de baixo, com as câmeras, né? E ali sim, a gente tinha uma corda que nos segurava para segurança. Primeiro fui eu, depois foi o... E aí a gente ali teve medo. Eu ainda falei, nossa, mas por que tem que ter todas essas discussões ali? Já desistiu de pular, sai dali e vai resolver depois. Sabe que vendo o filme eu fiquei com mais... me deu uma sensação de medo maior do que quando a gente teve, né? Não, quando eu esteve lá. No andaime sim. No andaime não, aí não. Porque no andaime tinha corda, né? Não. César estava lá amarrado. Não, você subia em 4 patas, assim, caminhando com as mãos, assim. E é muito estreito. Sim. Então teve de tudo. Sim. E com relação a... Você disse sobre não levar trabalho para casa e que esse trabalho fez você refletir sobre essa questão. Em algum momento da vida de vocês, essa pergunta é para os dois, teve uma situação que foi tão difícil que vocês pensaram em desistir? E a questão do suicídio não só como ir pular de um local ou se jogar na frente de um trem, mas igual aconteceu. A gente ficou muito focado nisso. Não teve suicídio porque ninguém pulou do prédio. Mas o que aconteceu com o Mellon foi uma espécie de suicídio. Afinal, ele desistiu de toda a vida dele após perder a família. Já chegou um momento, por exemplo, no auge da carreira, pensar, não vou continuar porque não é isso que eu quero para mim, apesar de todo o sucesso e reconhecimento? Eu sim. Algumas vezes, não poucas. Quando eu fiz uma peça que chamava Novas Diretrizes em Tempos de Paz, que depois virou um filme, Tempos de Paz, com o Tony Ramos, aqui surgiu, por exemplo, de uma situação dessas, de uma desistência da profissão. Assim, eu fazia muito teatro, só teatro praticamente, e dava aulas, e tem um certo momento que você questiona. Eu acho positivo isso, porque você questiona a função da sua profissão, se ela tem sentido, se não tem. Naquele momento era uma coisa muito objetiva, porque o mundo tinha entrado em guerra não, tinha tido o atentado às Torres Gêmeas, e o Brasil tinha aquela coisa do Antrax, que você podia abrir uma carta e podia entrar em guerra. E aí eu comecei a questionar, se eu sou ator, se entrar em guerra eu vou fazer o quê? E nós não somos inúteis, né, na guerra. E a partir dessa pergunta, do encontro maravilhoso com o autor, surgiu um espetáculo que questionava exatamente isso, que é a função do ator, a função da arte, a função da cultura num país, no nosso país. Essas questões, eu acho que elas são saudáveis, aquelas que você se questione. Não sei o que você acha. Sim. Que não é uma obrigação, não é uma... Como é que se diz isso? Um karma. Né? Não é uma flecha que a gente recebeu na cabeça e que a gente tenha que fazer isso sempre. A gente pode mudar, questionar, optar. Eu acho que... Eu tenho uma coisa aí com essa história, é a seguinte, né? Eu não sei fazer outra coisa. Também tem essa. Também tem isso, né? Eu já... Não é que você não se questione, né? Você às vezes pensa também. Você pode pensar na inutilidade do seu trabalho, né? Tem momentos em que você pensa, será que vale a pena estar fazendo o que eu faço? Mas primeiro que eu não sei fazer outra coisa. Segundo que isto é a minha definição melhor, eu como ator, né? Eu poderia falar que eu sou não sei o quê, mas a primeira coisa que eu sou é homem, né? Pai, marido, não sei o quê, mas ator. Então não tenho outra opção. Isso já é uma coisa que... E depois você também, aquela coisa da inutilidade do seu trabalho é relativa, né? Claro, acontece tudo isso que você fala, né? Caem as Torres Gêmeas aí, pode pensar, não vale nada, mas vale. Por quê? Porque nós estamos construindo espírito, estamos construindo uma coisa que é mais valiosa, que vai perdurar em algum lugar, vai ficar. Que se fala da alma. Inspirar as pessoas. Claro. Falando da alma, da mudança, exatamente. Então
questionamento é lógico, você sempre tem que ter, né? De algum jeito você sempre tem que estar monitorando um pouco o que está acontecendo com você, né? É que a gente não tem tempo para contar aqui, porque as coisas são rápidas, mas eu comecei, a minha primeira peça profissional aconteceu porque eu tinha desistido de ser ator. Porque eu tinha desistido, não ia mais fazer, e uma menina me chamou, ia fazer um teste para uma peça e me chamou para só contracenar com ela, porque eu não ia. E daí no final o diretor me chamou e tudo aconteceu. A peça chamava Peer Gynt, do Ibsen. Mas a história é longa ou seja, os questionamentos são bem-vindos sempre. Vocês podem contar sobre os próximos projetos, já que eu toquei nesse assunto, se tem alguma coisa, até mesmo com relação a filme. Eu fiz um filme recentemente chamado Rio Santos, Klaus Mitterdorf, o diretor. Isso deve estrear também ano que vem, é um outro tipo de personagem, outro tipo de questionamento, outra história. E trabalhos de teatro, né? Eu estou em cartaz no teatro, no Morte Acidental de Anarquista, de Dario Fo, algo que eu adoro fazer. Tenho rádio também, na Rádio CBN, e é isso. E outras ideias. Eu vou fazer o próximo filme do Jaime Monjardim, que vai ser feito ano próximo, em Porto Alegre. E eu vou trabalhar no filme dele. E depois tem o filme lá no Uruguai. Na verdade é um filme metade no Uruguai, metade na Espanha. E é isso.